Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso Café com Frei, diretamente do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, e hoje nós temos um convidado mais que especial. Temos aqui a presença do nosso irmão, amigo, maestro, José Maurício. Ele é o miraculado do segundo milagre para a canonização, e vamos conversar um pouco aqui com ele, trazendo essa experiência. O José Maurício, quando ele conta, né, a graça que recebeu, o milagre na sua vida que recebeu pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, ele também nos passa uma espiritualidade. Ele traz dentro do seu relato também a presença muito forte, através da sua expressão, a sua espiritualidade, traz presente Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, e estamos aqui, queremos acolher José Maurício, paz e bem. Paz e bem, Frei. Muito obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês aqui na obra, nas obras sociais. Eu já sou filho dessa casa, já me considero um filho de Irmã Dulce, né? E depois de tudo que aconteceu, eu tinha mais é que pertencer a essa casa também. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje conosco. Prazer. Ô, José Maurício, eu gostaria de começar assim o nosso bate-papo pedindo que você falasse a sua experiência de fé, a sua experiência com Santa Dulce, inicialmente a sua fé, como é que se dá esse seu momento de fé na infância, juventude, o seu conhecimento, a sua aproximação com Santa Dulce, seus primeiros contatos, como é que dá essa sua experiência de fé, esse seu contato com a igreja, com a fé, com Deus, a sua experiência de oração? Eu sou de uma família católica, né? Sou batizado na igreja católica, meus pais eram muito católicos, e eu cresci vendo a aproximação da minha família com a Irmã Dulce, porque antes de eu nascer, meu avô já fazia doações para a Irmã Dulce. Meu avô tinha um armarinho, chamava Armarinhos Bragança, aqui na Rua Chile, e meu avô doava coisas para ela, isso lá nos anos 60, né? E eu cresci ouvindo essas histórias. Minha mãe doava também coisas aqui para as obras sociais, né? Roupas, alimentos. E meu pai era gerente de uma loja de materiais de construção no comércio, e ele doava para ela também materiais de construção. Eu trabalhei com meu pai, meu primeiro emprego foi lá nessa loja, meu pai era o gerente, e eu cheguei a ver a Irmã Dulce algumas vezes lá pedindo material, e meu pai doando para ela, né? Uma vez eu até a vi descer da Kombi, na hora que eu estava voltando para prestar conta, ela desceu da Kombi, subiu a escada, eu subi atrás dela, e ela chegou para meu pai e perguntou: o que é que tem para mim hoje? Aí ele disse: tem aí vaso sanitário, piso, torneira. Aí foi com ela no depósito para pegar. E ela estava com a Kombi, né? A famosa Kombi das obras sociais. E, e aí eu fui crescendo. Nessa época eu tinha 14 anos. Depois eu fui ser menor estagiário do Banco do Brasil. Tive a oportunidade de estar com ela de novo. Ela foi autografar um livro até de Maria Rita. E nesse dia eu não aguentei. Quando ela me deu o livro, né? Ela autografou e me deu. Eu, num rompante de ousadia, beijei a mão dela, né? E aí ela, para minha surpresa, em vez de soltar minha mão, ela puxou e beijou minha mão também. Aí eu brinquei e falei: irmão, eu vou ficar 3 dias sem lavar essa mão. Ela deu risada, né? Sempre com aquele semblante de carinho, né? Sempre aquela coisa que a gente olhava para a Irmã Dulce e via amor. Ela só transmitia amor. Agora, o meu primeiro encontro com ela foi aqui no Hospital Santo Antônio, quando eu era bem criancinha. O ônibus da escola, a escola fez uma excursão, a gente veio no ônibus fazer uma visita às obras sociais. Aí ela tocou sanfona, depois levou a gente no refeitório, fizemos um lanche, ela distribuiu balas, né? Esse foi meu primeiro encontro, mas o terceiro grande encontro que eu tive com ela foi esse, que eu beijei a mão dela. Eu tinha uns 16 anos, eu era o menor estagiário do Banco do Brasil, mas me lembro como se fosse hoje. E, e eu cresci vendo Irmã Dulce fazer crescer isso aqui debaixo de muita luta, de muita dificuldade, né? Então eu desde criança já sabia quem era a Irmã Dulce. E aí, com o passar dos anos, né? Minha mãe era devota dela, a gente via minha mãe rezar para a Irmã Dulce ainda viva.
E ela falava, eu tenho certeza que a irmã Dulce vai virar santa um dia, né? E imagine se minha mãe tivesse hoje aqui, visto que foi através do milagre com o filho dela, ia ficar muito feliz. Mas onde ela está, com certeza ela está vendo, ela e meu pai. Meu pai também doava muitas coisas para ela. E aí eu fui vítima de um glaucoma que eu não sabia que eu tinha. Eu descobri com 23 anos. Descobri muito tarde esse glaucoma, né? Quando eu descobri que eu tinha glaucoma, eu já tinha perdido muito nervo óptico com 23 anos. Eu tratei desse glaucoma, mas houve uma época, em 1999, que os colírios já não estavam adiantando mais, e aí fiquei cego. Fiquei totalmente cego. Primeiro eu perdi o olho esquerdo, depois eu perdi o olho direito, questão de meses. E aí eu fui tocar minha vida, né? Fui aprender o braille, fiz um curso de música chamado Musicografia Braille, porque eu trabalhava com informática, mas a música sempre esteve presente na nossa vida, que meu pai tocava violão, minha mãe gostava de cantar e tal. Meu pai era contador, né? Era gerente dessa loja, mas nas horas vagas ele era seresteiro. E aí eu fiz um curso chamado Musicografia Braille e virei maestro, né? Fiz ênfase em regência e comecei a formar corais aqui em Salvador, né? Formei corais, formei um coral na Polícia Federal, no INSS. E aí foi onde eu conheci minha esposa, né? Minha esposa era funcionária do INSS em Recife, de vez em quando ela vinha para cá e o coral cantava para ela. E aí nos apaixonamos e eu fui para Recife em 2010, já cego, né? Já tinha 10 anos de cego, já estava acostumado com a minha cegueira, tocando a minha vida, fazendo meus corais. Cheguei em Recife também, comecei a formar meus corais. Quando foi em 2014, eu tive uma crise de conjuntivite muito forte, muito forte. Minha mãe faleceu em 2012 e eu tinha levado para Recife uma imagem de Irmã Dulce que foi de minha mãe. Quando ela foi beatificada, minha mãe comprou aqui nas obras sociais. E eu levei essa imagem porque, ao mesmo tempo que eu pegava na imagem, eu lembrava de Irmã Dulce e de minha mãe ao mesmo tempo, né? Como eu era cego, não tinha como enxergar, eu vi o formatozinho de Irmã Dulce, né? O véuzinho dela e tal, e já me lembrava dela. E por ser de minha mãe a imagem, eu me lembrava de minha mãe também. E numa noite de muita dor, por conta dessa conjuntivite, muita dor e sofrimento, eu tive derrame no olho direito, inclusive. A conjuntivite estava nos dois olhos. E numa madrugada de dor, eu peguei essa imagem, que foi de minha mãe, botei nos olhos e pedi a intercessão dela para que ela curasse minha conjuntivite. Não pedi para voltar a enxergar, porque os médicos já tinham me dito que sem nervo óptico eu não tinha mais como enxergar. Meu nervo óptico é o que o médico chama de escavação total, né? Não tem como o cérebro mandar a informação para o olho para enxergar sem o nervo óptico. Só que quando eu fiz essa oração de madrugada, eu pedi a ela também uma noite de sono, que tinha 3 dias que eu não dormia, 3 noites que eu não dormia, por conta das dores. Frei, assim que eu botei a imagem no criado mudo, eu bocejei. O sono ela me deu na hora, né? Ela estava lá de plantão, né? Aí eu já agradeci o sono, já bocejei e já virei para o lado e dormi. Mesmo com aquela conjuntivite horrível. Consegui dormir. Ela trabalhou em mim o sono ali naquela noite. Isso era mais ou menos 4h30 da manhã. E aí eu acordei, cego ainda, no outro dia. A minha esposa disse assim, vamos botar uma bateria de gelo no seu olho, porque está muito inchado, está inchado demais. E o olho nem abria, estava tão inchado que nem para abrir eu tinha que pegar assim com os dedos e abrir. E ainda saía um líquido de dentro dele. Mas foi uma conjuntivite horrível, viral, do pior tipo que tem. Aí minha esposa me deu essa bateria de gelo e saiu, e ela ia no banco pagar algumas contas e tal. E eu fiquei em casa. O gelo derretia, de vez em quando eu pegava o papel toalha e botava na mão, ainda cego, botava nos olhos, ainda cego. E nenhuma dessas vezes, Frei, do nada, eu vi minha mão, pela primeira vez. Depois de 14 anos sem enxergar nada, 4 horas depois da oração, eu vi minha mão. A nuvem começou a se dissipar. A nuvem que o glaucoma deixa no olho da gente é uma nuvem muito densa. Ela começa se construindo
fraca, depois ela vai tomando o olho todo até que fecha tudo. Eu fiquei 14 anos enxergando só uma nuvem. A única coisa que eu tinha percepção era de claridade. Eu sabia se eu estava no claro ou no escuro. Mas eu não enxergava nada, não enxergava formas, cores, nada, nada. A fumaça tomou todo o meu olho. O que eu vi durante 14 anos foi uma fumaça. Essa fumaça começou a se dissipar 4 horas depois da oração. Eu fazia assim, a minha mão entrava na nuvem e eu aproximava de novo, a mão saía da nuvem, ou seja, a nuvem estava já se afastando gradativamente. Mas o primeiro momento foi assim, do nada. E aí eu fiquei desesperado, eu achei que era um flash, achei que aquilo não ia durar muito tempo. E aí já peguei o telefone que tinha do lado da cama, já botei aqui, já vi os números, porque eu já conhecia porque eu perdi a visão com 30 anos, né? Eu já conhecia os números. Aí peguei e digitei, liguei para o celular dela e pedi a ela que viesse para casa para a gente ir para o meu médico, né? Doutor Roberto, que estava tratando da minha conjuntivite. Doutor Roberto Galvão Filho, lá em Recife. Aí ela foi para casa, pegou um táxi e foi para casa. Quando ela chegou em casa, que eu cheguei bem pertinho dela, foi que eu fui vê-la pela primeira vez, né? Eu não conhecia. Eu levantei da cama, o milagre aconteceu na cama. Eu estava deitado na cama quando aconteceu o milagre. Aí eu levantei e comecei a ver a parede lá de casa, e eu fui andando, porque eu só via a essa distância, mais ou menos. Aí eu fui andando, tateando a parede. Quando eu cheguei na sala, eu vi uma foto nossa, minha e dela, né? Aí foi aí que eu a vi pela primeira vez, pela foto, né? Aí eu falei, meu Deus, minha mulher é muito linda. E aí ela buzinou, né? Aí quando eu abri a porta, que eu peguei ela, cheguei bem pertinho dela e que fui vê-la pela primeira vez. E aí foi aquela emoção, aquele choro. Ela, como assim você está me vendo? Eu disse, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu estou vendo você. Estou vendo você aqui de pertinho. Aqui eu já não vejo, mas aqui eu vejo você bem. Aí ela disse assim, então vamos ligar para o doutor Roberto para a gente marcar para ir lá hoje. Eu falei, ótimo, vamos que eu quero ver mesmo, eu não sei o que está acontecendo aí. Aí eu já fui ver minha casa toda, já fui ver, eu tinha uma cão-guia, era uma labrador, muito linda, chamava Dini. Eu já fui ver Dini parecia que ele sabia o que estava acontecendo, já abanando o rabo, já vinha me lambendo toda, né, toda alegre. E foi uma glória. Quando foi mais ou menos 2 da tarde, eu fui no médico, ele marcou comigo, doutor Roberto. Ele falou, vamos ver, Maurício, o que é que está acontecendo, porque você não tem nervo óptico, como é que você está enxergando? Eu falei, não sei. Aí quando ele me examinou, que ele botou o aparelho, aí ele afastou o aparelho, olhou para mim e disse, Maurício, ó, foi o homem lá em cima, porque a medicina não explica isso não. Não existe nada aí dentro que possa ter feito você voltar a enxergar. Você está do mesmo jeito que eu vi você na semana passada. Você não tem nervo óptico, o seu olho não tem como se comunicar com o cérebro. Além disso, você está com a conjuntivite horrível, né? E é justamente o olho que está pior, é o olho que tá dando sinal de vida. Aí ele disse, a única coisa que eu te digo é que você aproveite esse tempo, porque a única certeza que eu lhe dou é que você pode perder a qualquer momento. Do jeito que eu não explico como você voltou a enxergar, eu explico também que você pode perder. Há uma grande chance de você perder. Até agora de tarde você pode perder de novo. Ou pode durar 10 anos, 20, 50 anos. Então aproveite. Ele disse, eu não sei dizer. Eu sou especialista em glaucoma e não sei dizer até quando você vai enxergar. Até quando vai durar isso aí. A medicina não sabe. E eu nem me lembrava da oração. Porque na hora do susto, eu nem me lembrei, né, que foi de madrugada. Aí voltando para casa com o Marise, ele mora lá perto, a clínica dele é perto lá de casa, a gente veio andando. Voltando para casa, eu lembrei. Aí eu falei assim, olha, nega, eu fiz uma oração para a irmã Dulce de madrugada, pedi a ela para curar minha conjuntivite e olha o que é que ela fez. Isso é um milagre. Isso é um milagre de irmã Dulce. E aí eu comecei a me emocionar, né, quando eu lembrei. Aí eu me lembrava de todas aquelas histórias de infância de irmã Dulce presente na nossa vida, né? E aí eu vi que tudo fazia sentido ali, né? E, e aí minha esposa descobriu que tinha um site aqui nas obras sociais que captava relatos de possíveis milagres, né?
E aí, depois de mais ou menos um mês, a gente fez esse depoimento, eu digitando e minha esposa digitando, né? Ela digitou, mas foi com minhas palavras, contando tudo o que aconteceu, né? Aí veio para cá. Aí, algum tempo depois, Maria Rita me ligou e disse: Maurício, esse depoimento é muito bonito, muito tocante, e é, eu queria saber se você autoriza a gente mandar para o Vaticano, porque a irmã Dulce já foi beatificada, né? E falta um milagre para ela ser santificada. Aí eu, na hora, né, peguei os exames que eu tinha, fiz novos exames, né, que foi solicitado, né, exames da época, e exames também da época que eu perdi a visão, que Deus até me orientou para guardar, porque eu podia ter jogado fora, né? Eu já fiquei cego, para que eu quero isso? Mas não, eu levei até para Recife esses exames, sem menor sentido. Mas hoje eu vejo que tudo fez sentido, né? E aí enviamos para o Vaticano começou a investigar, pediu sigilo, eles chamam de sigilo canônico, que não fosse divulgado para ninguém o processo ia ser aberto. Na realidade, demorou ainda quase 2 anos para abrir o processo. E foram 4 anos de investigação silenciosa. E aí, quando foi isso foi em 2015. Em 2017, 2 postuladores do Vaticano foram a Recife me entrevistar pessoas que conviveram comigo quando eu era cego. Depois vieram para Salvador, entrevistaram pessoas que conviveram comigo quando eu era cego aqui também. Fizeram uma varredura na minha vida, né? E aí voltaram para a Itália, para o Vaticano, e foi também mais 2 anos de silêncio total. Aí um belo de um dia, 1º de julho, foi 1º de maio, o Papa Francisco anuncia que irmã Dulce ia ser canonizada por ter feito o milagre de um cego voltar a enxergar. Aí foi aquela alegria, né? E dali para cá é só gratidão. Seu relato do milagre sempre me emociona muito, toda vez que eu escuto, porque é algo que eu não sei explicar. Uma coisa cheia de Deus, quando você fala, nos transmite Deus, relatando o seu milagre, nos transmite Irmã Dulce. Uhum. Parece que aquela que há 30 anos quase celebrou a sua Páscoa, está tão presente no meio de nós, seu carisma é tão vivo, que quando a gente anda pelos corredores dos hospitais, pelo santuário, pela região aqui da Cidade Baixa, parece que vai topar com Santa Dulce dos Pobres. Uhum. Então é um testemunho muito bonito. Eu me recordo, a primeira vez que escutei o seu testemunho foi aqui, após o anúncio da canonização, né, pelo Papa Francisco. Fizemos aqui um momento celebrativo em que você esteve presente para abençoar, né, a nova Capela das Relíquias, o novo túmulo. Você esteve aqui, nós escutamos, conhecemos pela primeira vez o miraculado, conhecemos o seu milagre. E naquele dia, primeira vez que você contou, eu passei o tempo todo pensando nisso, né? Meu Deus, que graça grande. E assim, eu gostaria, às vezes a gente tem curiosidade da sua relação, né? Uma pergunta, você já falou aí, mas como é que deu você enxergou sua esposa pela primeira vez, né? Quando você casou, já conhecia o rosto da sua esposa? Como é que deu esse processo? O pessoal é Não, muito curioso nessa situação. não. Eu vim conhecer Marise depois que a gente casou, né? Depois que a gente já estava junto, né? Eu estava com ela já há 5 anos e nunca tinha a visto. Dessa vez, né? Vi no dia 10 de dezembro de 2014, foi a primeira vez que eu a vi. Eu fui para Recife em 2010. O milagre foi em 2014, né? Então foi uma emoção muito grande, porque eu imaginava a Marise por pegar nela e pelas informações que ela me dava, né? Eu sou loura, eu tenho os olhos castanhos e tal. Então, para a gente que já enxergou, é fácil imaginar, né? Mais até do que para uma pessoa que nunca viu. E quando eu voltei a enxergar, ela era mais ou menos o que eu imaginava, né? Mas sempre há uma diferençazinha, porque o cérebro engana às vezes a gente, né? Mas foi uma emoção muito grande, e tanto para mim quanto para ela, né? Ela estava ali vendo que eu estava vendo pela primeira vez.
Então a emoção foi para ela e para mim também, e para todos que chegavam. Meus vizinhos foram lá em casa, né? Interfonavam, "Rapaz, é verdade o que aconteceu? Eu vou aí para você me ver e tal." Então foi o dia todo, foi gente lá em casa, né? Amigos, vizinhos. Eu liguei aqui para Salvador, falei com minha irmã teve uma crise de choro aqui, de alegria, já ligou para meu irmão, ligou para os tios, né? E os meus amigos, né? Na época eu não tinha o WhatsApp, né? Eu não enxergava, não tinha como. E era aí no WhatsApp de Marise já tinha um bocado de mensagem, né? Ah, que maravilha e tal. Então, hoje eu vejo, Frei, que tudo foi planejado lá atrás. Sabe por quê? Tinha que ser em Recife, tinha que ser com o Papa Francisco, tinha que ser com Marise na minha vida, tinha que ser depois do falecimento de minha mãe, porque a imagem que eu usei foi de minha mãe, e essa imagem só estava comigo porque eu herdei de minha mãe. Se minha mãe fosse viva, talvez a imagem aqui em Salvador nem fosse parar na minha mão, né? Se eu morasse em Salvador, talvez eu não tivesse tido a conjuntivite. Então, tudo foi planejado lá atrás. O sigilo não seria possível se eu morasse aqui. Porque se as pessoas, amigos meus, eu tenho uma legião de amigos aqui. Se algum amigo meu me visse entrando aqui nas obras sociais, ia falar, né? Aí o miraculado. Você voltou a enxergar e está nas obras sociais fazendo o quê? Então, miraculado é você, né? Então, tudo isso foi planejado lá atrás. Houve um dia, no dia que eu saí que eu resolvi cuidar da minha vida mesmo, que eu estava deprimido, né? Eu perdi a visão em 99. Eu não fazia outra coisa do que você ficar em cima da cama chorando. Não queria mais tocar violão, não queria mais ver filme, não queria mais nada. Aí eu vi meu pai chorando escondido, vi minha mãe chorando escondido. Aí eu entrei no meu quarto e chamei Deus e conversei com ele. Por que está acontecendo isso? Nunca fiz mal a ninguém, eu tenho meu emprego, tenho meu carro, eu dirijo, eu tenho uma vida normal. Por que está acontecendo isso? E aí Deus tocou no meu coração naquele dia e disse, eu senti ele falando isso. Ele disse, calma, você vai passar por isso, vai ficar tudo bem. Ele falou isso aqui no meu coração. E nesse dia minha mãe chegou para mim e disse, eu fiz um acordo com seu pai, eu vou doar um olho para você e seu pai vai doar outro. Ela não sabia que o problema era no nervo óptico, né? Que o meu olho não foi atingido. Aí ela disse, para que eu quero 2 olhos se eu estou vendo o filho ficar cego? Aí aquilo acabou comigo. Eu falei, minha mãe, não vai adiantar, isso não vai adiantar. Meu problema todo é aqui dentro. O nervo óptico, ele dilacerou, porque eu descobri o glaucoma muito tarde. Então, eu não tenho mais como fazer a comunicação do olho com o cérebro. Aí que eu resolvi sair, quando Deus falou isso no meu coração, aí eu resolvi sair daquele quarto e fazer o braille, e fazer o curso para aprender a andar de bengala, né, que é muito difícil. Esse curso durou 1 ano. Eu fiquei 1 ano para poder sair sozinho de novo. É um curso que tem toda a técnica. A gente tem que bater o pé de um lado e a bengala tem que tocar no outro lado. Você só pode pisar no lugar que a bengala tocou antes. Então o movimento ele tem que ser sincronizado. Pé, bengala, pé e bengala. Se a bengala bate do lado esquerdo, o pé tem que pisar no lado direito, né? Para a outra passada, a bengala avisa que ali tá podendo, não tem nenhum obstáculo. Então o movimento é assim, e você pisa com o pé no lado contrário que a bengala está batendo. A bengala lhe avisa, aí você pisa. Avisa, aí te pisa. Então o movimento é esse. Então isso é muito difícil para aprender uma pessoa que ficou cego recentemente, né? Foi 1 ano para eu conseguir sair de casa sozinho. E aí eu fui estudar música, eu fiz um curso chamado Musicografia Braille, na escola da UFBA, e fiz regência e me tornei maestro aqui em Salvador, né? Musicografia Braille, são as cifras, as notas musicais em forma de letra e no Braille, né? Isso me abriu várias portas. Eu voltei a trabalhar, né? Que eu estava em casa já parado há muito tempo, e hoje eu sou feliz porque eu sempre quis ser maestro,
mas só consegui realizar o meu sonho de ser maestro porque fiquei cego. Então, são os desígnios de Deus, né? É tudo no tempo dele e tudo do jeito dele. Ele deve ter falado, ó, você vai ser maestro, mas vai ter que passar por isso antes, né? E eu acho que no dia que eu pedi a intercessão de irmã Dulce, ela conversou com ele lá e falou, ó, vamos dar mais um pouquinho, né? Vamos dar mais um pouquinho só do que a cura da conjuntivite. Porque a irmã Dulce era assim, né, Frei? Ela não fazia nada pela metade, né? Tudo era... Quando a pessoa... Se a pessoa pedisse a ela para ajudar a subir 2 degraus, ela deixava a pessoa lá em cima na escada. Então, foi ali que eu tive a certeza que eu recebi um milagre de irmã Dulce, que eu não pedi para voltar a enxergar. E, na leva, ela me deu ela fez a intercessão da volta da visão. Então, é isso. Tem toda a questão do sigilo, e a gente pôde vivenciar isso aqui, porque quando a gente recebe a questão do anúncio, do milagre, da aprovação, precisou se fazer todo, né, a exumação do corpo de Santa Dulce, e a gente também teve que manter todo esse sigilo durante algum tempo. E isso foi só questão de meses. E como foi difícil para a gente, né? Imagino aqui, fico a imaginar você, como é que se deu essa questão do sigilo, né? Depois já com o anúncio da canonização, como guardar isso durante tanto tempo. É, Eu acho que isso deve ser, isso é graça de Deus, porque com certeza, com certeza. parece... Entre um anúncio e dizer que fui eu, foram quase 2 meses. Nesses 2 meses, havia uma especulação muito grande, né? Dom Murilo disse, eu tenho tanta gente me procurando para saber quem é o miraculado, né? Ele falou para gente, falou para mim numa entrevista. Tem muita gente procurando para saber quem é o miraculado. Dom Murilo soube também, né? Porque ele também fez parte do processo. Mas foi muito difícil guardar durante 4 anos esse milagre, né? E difícil demais. Mas a gente teve que guardar porque a gente tinha fé que ela ia ser canonizada, né? E se dependia de um segredo, então vamos guardar segredo. Para algumas pessoas que sabiam, né, quem participou das entrevistas, só quem sabia eram os envolvidos. Os meus médicos, esses amigos meus que deram entrevistas, só eles sabiam. Mas como também são devotos de irmã Dulce, né, guardaram o segredo para que ela pudesse ser canonizada sem nenhum empecilho. Mas foi muita glória. E o coração, José Maurício? Eu também estava lá na Praça de São Pedro, hoje, estávamos há um ano, né? Hoje é o dia 14 de outubro, há um ano celebrando na Igreja Santo André del Valle, mas no dia 13 estávamos lá na Praça de São Pedro, vimos você, o coração, né? Como é que vivenciou, depois aqui na Fonte Nova, você entrando com a relíquia, como foi viver isso? Olha, Frei, a única palavra que eu posso dizer, que eu posso expressar, foi uma coisa sobrenatural. O Papa Francisco, ele preparou a gente para aquela missa, né? O senhor viu, ele evocou o Espírito Santo antes, ele preparou a gente, não era uma missa qualquer. E coube a mim, como miraculado, levar na hora do ofertório a hóstia da Santa Missa de canonização de Irmã Dulce, a hóstia na minha mão. Então, para mim, foi uma emoção, uma honra muito grande, né? Era um sentimento de gratidão e honra ali. Quando eu me dei conta que eu estava na frente do Papa, com a hóstia daquela missa na minha mão, na missa de canonização da nossa santa, da nossa irmã Dulce, tão querida, né? As pernas tremiam, o coração palpitava. Agora, eu só soube o que eu ia sentir quando cheguei lá. Antes não dava para mensurar, não. Eu falava, meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou ter que fazer? Né? Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar diante dele, eu vou sentar, eu vou ficar em pé. Tudo isso a gente pensa, né? Mas foi tudo com bastante serenidade. O senhor viu, né? O silêncio que tinha ali, 50 mil pessoas caladas, um silêncio total. Quando a pomba voava, a gente chegava a ouvir o eco do barulho da asa. E só se ouvia a voz do Papa, porque eram 5.000 baianos calados, né? 10 mil brasileiros, parece, 50 mil pessoas. Foi uma coisa fantástica, fantástica, né? Não tem como expressar a emoção daquele dia.
e estar na frente do Papa e ver a foto de Irmã Dulce lá naquela tapeçaria, para mim foi o momento mais marcante. Quando eu cheguei no Vaticano que a gente viu a foto dela, para mim bati muita foto ali, foi demais. Foi a realização de um sonho, né? Desde quando eu fiz o depoimento, desde quando Maria Rita me ligou, desde quando começou a história do processo, a possibilidade dela ser santificada, que isso é uma coisa que a gente já esperava há muitos anos, né? E quando eu vi que o processo foi aberto, e até o resultado final, chegar lá e ver a foto dela na porta do Vaticano, foi fantástico, fantástico. É uma graça. Esse é o Café com Frei. Estamos aqui com o miraculado José Maurício, tomando um cafezinho aqui do Dulce Café, uma broa que é Muito delicioso. produção aqui saborosa das obras sociais de Irmã Dulce. Então, você também que quer ajudar, consumindo os produtos aqui das obras sociais, você colabora com este legado de amor e de fé da nossa santa, do Anjo Bom da Bahia e do Brasil. Então a gente quer encerrar a nossa conversa. Eu, se possível, passava aqui amanhã escutando o José Maurício, porque esse relato ele fortalece a nossa fé. Então você que passa por dificuldade, que passa por angústia, vivemos um tempo tão difícil. Esse é o momento de renovar a sua fé, renovar o seu amor ao Senhor, pedir a devoção e a intercessão poderosa do Anjo Bom da Bahia e do Brasil, o Anjo Bom da Santa Igreja, Santa Dulce dos Pobres. E aí, as nossas considerações finais com o nosso irmão, amigo José Maurício. Frei, eu só tenho a agradecer, né, todo esse carinho, né, que as obras sociais hoje, a Osídio hoje faz parte da minha vida. Eu virei um filho daqui, né, além de ser o filho de Irmã Dulce, agora, né, eu sou o filho das obras sociais. Quero agradecer e dizer que o carinho que eu tenho por todos vocês aqui é maravilhoso. A gente sente a presença de Irmã Dulce aqui em cada missa, em cada atendimento no hospital, em cada cirurgia, né? em cada consulta. Ela está presente em cada cantinho aqui, né? E ela está muito feliz com tudo isso. Obrigado, e obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado. E que Deus abençoe a todos. E que Santa Dulce, que fez muito aqui na terra, no céu ela pode fazer muito mais. Interceda por você e por cada um de nós. Paz e bem a todos. E fique ligado no nosso próximo Café com o Frei.